Boa noite a todos os amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra com o nosso amigo Wilson Lemes, com o assunto Harmonizando o Espírito, Ansiedade. Agora passamos a palavra ao Wilson para falar sobre o tema a ansiedade e harmonizar o espírito. Eram 18 horas e 9 minutos de hoje. Toco o smartphone. Olho para a tela e visualizo um número começando por 55, seguido de 9. Automaticamente pensei, é de Santo Ângelo. Eu sempre mantenho o celular sem volume, então só atendo se estou em frente a ele, casualmente está. Atendi, mas não disse alô. Oi, falei eu, e uma máquina respondeu: você tem R$7.000 disponível no INSS por expirar. Para resgatá-lo, e aí segue uma série de instruções. Estes são os dias que vivenciamos, que nos colocam sempre em ansiedade e pânico. Dito isto, desejo a todos os presentes uma ótima noite, para que nós possamos conviver com estas experiências que fazem parte do nosso dia a dia e não é de hoje. Mas hoje, mais constantemente, estamos sujeitos a situações que nos colocam em guarda e, por causa disso, advém a ansiedade. E quando não controlada, se transforma em transtorno do pânico e até em ataque de pânico. Nós vamos tratar deste assunto com base neste livro de José Carlos Pereira Iotz, uma sugestão do nosso irmão Luiz, que sempre nos sugere temas interessantíssimos. O nome do livro é Harmonizando o Espírito, Exercícios Terapêuticos, Ansiedade e Transtorno do Pânico. Mas, como eu vinha dizendo, nós vivemos dias difíceis. E aí passamos por estas situações que nós vamos desenvolver hoje. Em Mateus 24, Jesus já alertava. Mateus registrou as palavras de Jesus, não foi ele que escreveu. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Que tempo falava Jesus? Dos tempos que hoje vivenciamos. Nossos irmãos protestantes e os irmãos católicos dizem que seria o dia próximo ao juízo final, ou fim do tempo, alguns dizem fim do mundo. Mas aprenderam em Espiritismo que não existe fim do mundo, mas fim de tempos cíclicos. E este é um período que se encerra, o período que compreende um mundo de provas e expiações, desde que o nosso planeta passou da fase de um mundo primitivo para esta em que nos encontramos. E o mundo de provas e expiações, como o próprio nome diz, é repleto de provas, que são experiências porque temos que passar para demonstrarmos o aprendizado feito. Como um aluno que chega ao final do ano letivo e tem que prestar as provas. Se for aprovado, passa para o ciclo seguinte, ou para o ano, ou para a série, como que. E na nossa vida nós passamos para uma outra fase evolutiva, que seria a fase de um mundo de regeneração. Mas esses tempos são conturbados, porque, como diz o texto, muitos serão escandalizados. O que são escândalos? São aquelas questões que chocam. E hoje isso é muito presente. Na semana passada estivemos em Passo Fundo e soubemos que o meu cunhado sofreu um golpe bem parecido com este. Recebeu uma mensagem, não vou entrar nos detalhes, que dizia que ele tinha um valor que tinha que resgatar e relativo às pensões. E é claro, as pessoas que fazem uso desta artimanha são muito inteligentes, mas perversos. Eles atacam a parte mais fraca da população, os aposentados do INSS. Como fazem isso? Eles devem ter informações através do CPF para calcular a idade da pessoa. Então essa pessoa já deve estar aposentada.
No meu caso, ainda não, por opção própria. Então já furaram bala por duas questões. Eu não contribuo para o INSS, eu trabalho no setor público. Então não teria por que eu me abalar. Mas mesmo assim me lembrei do meu cunhado. E olha como eles agem. Precisamos, para que você resgate o seu dinheiro, tirar uma foto sua com o documento segurado ao lado. Isso é uma questão de identificação da pessoa, depois utilizado para fazer empréstimos, no mínimo. E quando ele foi ver, já havia sido feito um empréstimo de 14 mil no Banco Sicredi. Ele rapidamente, no final de semana, eles utilizam muito os finais de semana, como hoje. Porque não dá tempo da pessoa ir ao banco físico. Geralmente essas pessoas nessa faixa etária não têm a agilidade de utilizar os recursos eletrônicos. E aí ele ligou para alguém lá, disseram que não era possível, teria que ir lá segunda. O que ele fez? Ele foi segunda-feira e já bloqueou o uso do Pix. Já naquele momento ele conseguiu, com o auxílio, a imagem da filha dele. Bloqueou o uso do Pix. O dinheiro já estava na conta, mas ele tinha informações que através de Pix iam sacar o dinheiro dele, mas não conseguiu. Mas dito isto, nós percebemos como o mundo é problemático. E daí nós vivemos sempre preocupados quando recebemos uma ligação. Eu de propósito já deixo o meu celular sem volume, para não atender, porque é muita gente buscando dar golpe diariamente. Além disso, temos os problemas econômicos, os problemas políticos, que nos causam grande ansiedade. E aqui diz que trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mas as pessoas dizem que o amor venceu. Mas quando a gente vê na mídia, qualquer coisinha não é o amor que se manifesta. É exatamente o contrário. E por causa disso, Jesus já previa essas questões. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses profetas? Quando ouvimos falar profetas, pensamos em religião. Mas falsos profetas, nós podemos entender também políticos, comunicadores, artistas, das várias áreas da sociedade e mesmo os cientistas, que enganam as pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Dessas situações que nos colocam nesse estado de alerta permanente e que redundam em ansiedade e que desarmonizam o mundo íntimo da pessoa. O espírito fica desarmonizado, gerando energias deletérias que redundam em doenças físicas. Perseverar até o fim é perseverar nos princípios da doutrina do Cristo, que é de amar ao próximo. Dar a outra face não significa, se eu for agredido num lado, dar a outro lado da face para ser agredido, mas mostrar a face da paz, que não significa inatividade, que não significa falta de consideração própria e de buscar os recursos adequados, que ainda acreditamos seja a justiça. Não procurar fazer justiça com a própria mão, não se regozijar com a desgraça alheia e nem lhe desejar o mal. Então isso é perseverar até o fim, porque assim procedendo a pessoa vai estar num patamar evolutivo que lhe permitirá continuar reencarnando na Terra quando terminar este período, que a Terra será transformada em um mundo de regeneração. E o que vem a ser isto? Um mundo em que o amor se equilibre pelo menos com o mal. Não haja predominância do mal como hoje há. E não esteja mais presente este estado de ansiedade, porque haverá mais confiança, maior fraternidade, maior amor cristão vivenciado. E isso depende de nós. Em Mateus 6, 25 a 34 há um registro. Por isso eu vos digo: não andei ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam,
nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existem, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí está a receita de Jesus. Mas poderá alguém argumentar: mas então não vamos pensar em buscar a nossa alimentação? Olha o que ele encerra dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa? O que é este reino de Deus? É um lugar do céu, depois de morto ou desencarnado, como dizemos nós? É o chamado paraíso, de onde Adão e Eva foram expulsos? Meus irmãos, o reino do céu não tem um lugar definido. Pode ser em qualquer lugar, onde se unam pessoas afins, com princípios elevados, com valores morais adequados, com a moral cristã, resumidamente, e que vivenciem o seu evangelho no dia a dia, porque neste lugar não faltará o básico a ninguém. Não faltará emprego, não faltará trabalho que dignifica a pessoa, e todos trabalharão. Só o fraco, o impossibilitado de trabalhar é que será alimentado pelos demais. Todos os sãos trabalharão. E Jesus disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também trabalho. Não há descanso para quem é saudável, por isso eu até digo que eu não me aposentei, porque não sei o que eu faria com o meu tempo livre. O meu ambiente de trabalho é bom, eu tenho saúde suficiente para trabalhar ainda, não onero ninguém. Cada um faz a sua avaliação, mas no reino de Deus, a pessoa saudável trabalha. O livro dos Espíritos diz que o limite das forças, o limite do trabalho são as forças. Ou seja, a pessoa só deve parar de trabalhar quando não tem mais força para trabalhar. Mas as regras são bem criadas, nós devemos obedecê-las. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus a pessoa não trabalha um certo tempo e se aposenta, porque ela não vai ficar velha a ponto de não poder trabalhar. O mundo de regeneração nos dará condições físicas de trabalhar até mais de 100 anos. Nós temos um exemplo aqui no Brasil de um homem que trabalhou até os 102 anos. Aquele que construiu Brasília, Niemeyer, lúcido, saudável. Por que as pessoas saudáveis não trabalham? Então, no reino de Deus, todos trabalharão e haverá fartura, e não haverá essas inquietudes que nós alimentamos hoje, pensando como será o dia de amanhã, e que geram ansiedade. Mas o que é uma ansiedade? Ansiedade, nós vamos ver aqui o que diz Joana de Ângeles. Primeiro vamos ver o que seria ansiedade, para nós entendermos, depois vamos ver o que diz a Joana de Ângeles. Ansiedade é um estado de sobressalto permanente. A pessoa ansiosa, e quase todos nós somos, não vivemos o presente, como se fosse possível viver o presente. Nós vivemos um passado bem recente, que é aquilo que podemos aprender. Tudo que eu falei aqui não é mais presente, é passado recente, que está gravado na memória de quem está prestando atenção.
Então nós estamos constantemente vivendo um passado presente que chamamos de presente. Um passado recente, melhor dizendo. Mas este passado recente, que é o que nós sentimos agora, nós temos dificuldades de vivenciar. Porque estamos numa expectativa de que algo ruim vai acontecer. Baseado em quê? Nas experiências do passado em que não fomos bem-sucedidos em determinadas experiências. E que fomos submetidos às provas inerentes ao mundo em que nos encontramos. E também às expiações que não compreendemos, que se tratam de lei de causa e efeito devido ao nosso erro no passado. E por isso estamos todos aqui. Somos todos, se não iguais, muito semelhantes. Alunos de uma mesma série. Uns mais, outros menos evoluídos, mas todos dentro da mesma série. Que é a série que o planeta Terra engloba. De mundos comprometidos diante da própria consciência, e não nos damos conta disso. Perdemos a fé no futuro, perdemos a fé em Deus, perdemos a fé em nós e na humanidade. Estamos sempre com medo de um futuro que às vezes não acontece. Nós fazemos projeções, perspectivas muito funestas, e quando vemos, a realidade que logo se manifesta é bem menos agressiva e às vezes até melhor do que nós poderíamos imaginar. E às vezes até nada acontece. Porque o nosso sofrimento é constantemente amenizado. E também podemos contorná-lo, usando a inteligência, usando a capacidade que temos como filhos de Deus que somos. E qual o tratamento para a ansiedade? Primeiro, a busca de um terapeuta especializado na área, um psicólogo, um psiquiatra. Por que primeiro? Por que não primeiro a busca espiritual? Essa deve ser feita concomitantemente. Mas eu digo primeiro porque certas pessoas estão tão debilitadas organicamente que precisam fortalecer o seu organismo para até mesmo compreender as instruções que vão receber numa leitura de um livro construtivo, na oitiva de uma palestra ou na assistência que dê a um vídeo que está disponível na internet, e que seja capaz de buscar o seu auxílio. E quais sejam eles? O Evangelho segundo o Espiritismo, voltando-se para as questões espirituais, através do Evangelho no lar, ou se a pessoa não for espírita, lendo a Bíblia ou qualquer outro material de cunho de elevação, para fazer uma reflexão, precedido de uma oração para receber a intercessão dos bons espíritos, no caso dos nossos irmãos não espíritas, dos anjos de guarda, ou mesmo de Jesus. E harmonizar o ambiente em que se encontra para melhor entender a leitura que a seguir será feita e comentada pelos que estão integrando neste Evangelho lar. E depois a oração de encerramento. Além disso, a medicação prescritas pelos médicos, alopáticas ou homeopáticas. E para a ansiedade, não se trata de uma propaganda. Nós temos uma aqui que eu até recebi por sugestão de uma pessoa muito próxima do ambiente de trabalho. Ela me disse que tinha uma ansiedade tão grande que nos casos mais graves dava náuseas, vontade de vomitar. Se tratava com medicação receitada por um psiquiatra. E um dia sua esposa percebeu que ele estava como que dopado devido às doses que tomava da medicação. E ela disse, mas não podemos continuar assim. E aí um amigo próximo dele ouviu falar, ele falou desse medicamento, mandado fazer em farmácias de manipulação, gotas de São João. Tomava umas gotinhas com água ou puro, como queira, acho que umas 20 gotas cada vez, né? A Irene Thomas deu toda essa informação para ela, disse que está fazendo um ótimo efeito. Pode ser antes de dormir, pode ser 2 ou 3 vezes por dia. E outros que os médicos receitaram. Não vamos sair tomando gota de São João torta direito. Vamos consultar, caso alguém precise, o seu médico especialista na área.
um psiquiatra de preferência, porque o psiquiatra não é para louco, é para nós que precisamos nos fortalecer. E também atividade física e consumo de alimentos adequados. Hoje eu vi um vídeo na internet, no YouTube, que falava do aumento expressivo de jovens, pessoas, homens e mulheres, com casos de câncer. Cresceu muito, segundo a matéria. Foi feita pela CNN, se não me engano. E a pessoa era um médico que analisava a postagem. E uma das causas são os alimentos equivocados. Os alimentos que hoje nos são oferecidos a preços bem baixos e de fácil acesso e gostosos. Alguns já vêm prontos, não precisa nem preparar. Mas se formos olhar a fórmula, nem mesmo leite nós tomaríamos. Eu fiquei surpreso quando vi o que eles punham ali a respeito dos alimentos. Vários alimentos fazem mal. Então, se nós pudermos optar por esses aqui, no caso, tem alguns aqui com vitamina C, e tem alguns até energéticos, como a laranja, que tem também frutose. Tem outros que são mais reguladores. Também temos que inserir outros energéticos, saudáveis, claro, e construtores. Aí nós temos que falar com o nutricionista ou nos informarmos. Tem vários meios de busca. Evitarmos esses alimentos deletérios para a saúde física. E sempre tratar espiritualmente e com o auxílio de um especialista na área. Mas e o transtorno do pânico, o que é? Agora vamos ver o que nos diz Joana de Ângela a respeito desse assunto. Conforme Joana, no livro Amor, Imbatível Amor, o termo pânico teria origem no deus Pan, da mitologia grega, que adorava aterrorizar as pessoas. Vocês vão ver que eu coloco mais imagens das mulheres, são criações nossas com auxílio da inteligência artificial, justamente por causa do assunto, e vocês vão entender por quê. O transtorno do pânico acomete 1,5% a 3% da população, sendo que os ataques de pânico podem aparecer em 2 a 4% da população, com predominância cerca de 2 a 3 vezes maior entre as mulheres. Aqui temos informações interessantes. 1,5% a 3% da população do mundo tem transtorno do pânico. Eu acredito que seja até um índice aquém da realidade. E o que são os ataques? O transtorno do pânico é um estado de... Vamos ver aqui, que explique melhor para nós. Mais presentemente entre adultos jovens, pode surgir em qualquer faixa etária. Ele é uma doença crônica caracterizada pela ocorrência inesperada e recorrente de ataques de pânico, que tem como característica a presença de ansiedade exagerada, associada com a sensação de medo, seja de morrer, de perder o controle, de enlouquecer, ou de que possa ocorrer algum evento físico de certa gravidade. O autor desta obra, que nós estamos abordando, o José Carlos Pereira, ele diz que muitas vezes o que a pessoa tem é medo de morrer, e não especificamente pânico ou ataque de pânico. E eu fiquei pensando, por quê? Embora aqui tenha mencionado o medo de morrer. Porque as pessoas, hoje, devido à abordagem inadequada das religiões a respeito das questões espirituais e do próprio Evangelho, afastaram as pessoas mais racionais do seu círculo. Porque vêm com histórias fantasiosas e grande parte delas só querem pegar o dinheiro dos fiéis. E uma pessoa inteligente não se deixa enganar por isso. E daí, associada às informações, entre aspas, que recebe no meio acadêmico, tendem a acreditar que Deus não existe. E que Jesus foi criado pelos cristãos para dominar as massas. E daí tem N argumentos. E isso tudo leva ao materialismo puro. A crença de que a vida é uma consequência da ação cerebral e do corpo físico. Morto o corpo,
extingue-se a vida. Como fica o pensamento de uma pessoa assim? Qualquer desajuste na pulsação, qualquer sensação estranha, ela pode pensar que está por morrer e entrar em pânico mesmo. Porque para ela a morte é o fim de tudo, é o nada. O que falta para essas pessoas é espiritualidade. E principalmente a consciência de que a morte não existe. É só uma transformação. O corpo físico morre, se transforma. Esse corpo aqui é constituído de uma infinidade não, porque tem um número finito, mas muito grande de materiais e que se transformam em orgânicos quando devidamente juntados e transformados. Mas findo o quantum de energia vital que recebemos ao nascermos, ele morre. Primeiro, ele começa a entrar em decadência depois dos 30 anos. O corpo começa já a enfraquecer, perder as energias. Basta olhar para aqueles que já têm um pouco mais de idade. Já não temos a mesma elasticidade que tínhamos entre os 18 e 30 anos. Os próprios jogadores de futebol com 34 anos são considerados velhos. É sinal que o corpo já começa a entrar nessa fase de decrepitude. Quando esgota a energia, o corpo morre. Mas a consciência, aquela que utiliza o corpo para se manifestar no nosso meio, essa não morre. Isso a própria física quântica vem demonstrando. Eu sempre lembro daquele documentário chamado Quem Somos Nós? Disposto na Netflix, um pouco mais de 2 horas de duração, importantíssimo. São estudos feitos por pós-doutorados na área da física quântica, vários, e demonstrados com experiências, de que existe um observador que eles chamam que não morre com o corpo. Além disso, existem sintomas físicos que a pessoa precisa perceber se tem, né? Como calafrios ou onda de calor, dor no peito ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal. Isso dá em qualquer lugar. Pode ser no ambiente de trabalho, na rua, em casa, até mesmo ouvindo um palestrante. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sensação de asfixia, sensação de falta de ar ou de sufocamento, sensação de formigamento ou anestesia em certa parte do corpo, sensação de tontura, vertigem ou desmaio, sudorese, tremores ou abalos, a pessoa começa a tremer do nada. E é engraçado, né? Não precisa nem ser transtorno do pânico. A ansiedade, às vezes, demonstra o estado em que a pessoa está. Se a pessoa está tranquila, ela pode pegar um papel assim e não vai tremer. Se ela está tremendo, tem a vibração. Recentemente nós vimos alguém tremendo em público. E palestrantes que não têm domínio, então a orientação é pegar um material rígido para se representar, porque vai manifestar. E eu confesso que a primeira palestra que eu fiz, eu decorei o texto, li umas 30 vezes que eu preparei, e fiz de memória, mas meu queixo tremia de forma visível. Tremia assim, não podia segurar. Eu levei uns 10 minutos para receber uma assistência espiritual, senti uma energia que veio da cabeça e desceu até os pés. E eu tive um alívio de mais ou menos, assim, calculei uns 80% daquele estado que eu me encontrava, e consegui fazer a palestra. Depois me dei conta que é um grande erro tentar memorizar um texto. Temos que falar do que sabemos, aprender, não repetir um texto já programado. Mas aqui nós estamos falando do transtorno do pânico, mais precisamente dos ataques de pânico. Para o diagnóstico de transtorno do pânico são necessários desânimo ou desinteresse pela vida. Não é um episódio que vai dizer que a pessoa está com transtorno do pânico, porque certas situações colocam a pessoa num estado muito semelhante. Por exemplo, nossos irmãos que passaram pelas enchentes agora recentemente,
Imagine estar dormindo e de repente acordar dentro d'água, tudo no escuro, não saber para onde correr. Eu tenho um ex-colega de trabalho já aposentado que mora em Novo Hamburgo. Ele disse que nunca tinha visto chegado água na casa dele, e chegou à noite. Ele teve que sair, conseguiu sair de carro ainda, no sair derrubou parte do portão. E ele disse assim, como ele é uma pessoa bastante reclusa, não costuma visitar os parentes, ficou constrangido de procurar um parente. Procurou um hotel, ficou o tempo todo no hotel. Tinha recursos, tem recursos, então consegue. Mas então, não é um episódio assim, por um motivo externo, real, como nesse caso, mas são motivos irreais e que levam ao desânimo, o interesse pela vida, ataques de pânicos recorrentes e inesperados. O que são ataques de pânico? É quando a situação agrava de tal modo que a pessoa precisa pedir socorro. Eu já vi relato de uma pessoa que eu conheço que estava na rua, jovem, e de repente pensou que ia morrer. Teve que pedir socorro pelo telefone. Não era capaz de tomar uma iniciativa. E às vezes a pessoa fica tão apavorada que se perde, não sabe onde se encontra. E até esquece o número do telefone para ligar. Ainda bem que os nossos celulares hoje têm memória. Mas se a pessoa não tem telefone consigo, eu não lembro. Eu nem presto atenção mais no número das pessoas. Conheço só da minha esposa. Mais nenhum. O resto está tudo na memória do celular. Então é importante que carregue um celular com bateria e até com um telefone de emergência, porque às vezes a pessoa não consegue nem ligar. Tem um telefone de emergência que faz a ligação mesmo sem desbloqueio, quando alguém pode socorrer a pessoa. Pelo menos um dos ataques ser acompanhado durante um mês ou mais de uma das seguintes características: preocupações persistentes com a possibilidade de novos ataques, preocupação acerca das implicações do ataque ou suas consequências. Exemplo: perder o controle, ter um ataque cardíaco, ficar louco, etc. Uma alteração do comportamento significativa relacionada aos ataques. E como é que podemos contornar isso? Existe um mecanismo que serve para muita coisa: autossugestão. E o que é autossugestão? É a pessoa sugerir a si mesmo um estado em que queira vivenciar a vida. Sugerir a si mesmo como ela deve se achar, como ela deve se sentir. Nós temos uma filha pelo meio, ela é muito tímida. E eu percebi que ela tinha uma boa voz para cantar, claro, isso é avaliação minha, né? Pai não é um grande juiz. E ela fazia de vez em quando, porque a pessoa sempre gosta de chamar a atenção de alguma forma. Ela fez um vídeo no escuro, e eu vi que a voz dela era boa. Eu digo: filha, por que tu não faz com luz? Para que as pessoas te vejam. Demorou, até que ela conseguiu vir à luz. Hoje ela é jornalista, está feliz com o que faz, e ela disse que ela faz essa técnica. Ela vai dentro do espelho e diz que ela é bonita, que ela é bela, que ela é uma pessoa de sucesso, capaz, e realmente é. Ela irradia felicidade. Tem dores físicas, sim, como todos nós temos, faz parte das provas e expiações do planeta, mas isso não a abala. Esse dia ela estava com uma pedra no rim, dores horríveis. À tarde estava internada no hospital, à noite, aliás, né? Nós estávamos em Passo Fundo, fomos ver o show do Roupa Nova e aí recebemos a notícia. Praticamente estragou o show para nós, né? Fomos lá porque tínhamos comprado ingresso, mas saímos antes de terminar, além de outras razões pessoais. No dia seguinte, ela estava numa entrevista na televisão, no YouTube, e não parecia que tinha passado por aquilo tudo, ainda em tratamento. Então, é uma pessoa que tem autoestima em razão da autossugestão, claro, da espiritualidade também. Ela é muito espiritualista, faz as suas orações. E por que às vezes não funciona? Olha o que diz Henry Ford: se você acredita que pode, tem razão. Se você acredita que não pode, também.
Tem um livro chamado O Segredo, e eu li aquele livro e digo, isso não funciona. Como é que eu vou projetar isso para mim se eu sei quanto que eu ganho? Então eu já eliminei a possibilidade, porque eu deixei de acreditar. E o que é uma visualização? Tem um exemplo. Nós podemos ficar num lugar isolado, de preferência, colocar uma música de fundo, num volume adequado, e fazermos a nossa visualização. No começo vamos encontrar dificuldades, então é bem mais fácil procurar visualizar uma coisa que já conhecemos. Por exemplo, imaginar abrindo a porta de casa. Será que estamos tão ansiosos que não conhecemos a porta de casa? Pode ser a da frente, ou dos fundos, quem tem acesso pelos fundos, ou lateral. Abrir a porta. Visualizar os móveis, a disposição deles. Se tiver a televisão na sala, visualizar a televisão. Andar até a cozinha, tomar um copo d'água. Passar pelo corredor, ir ao quarto, abrir a porta, adentrar. Sentar-se na cama e pensar em Deus. Este é um exercício de visualização. Mas por que para algumas pessoas não funciona? Vamos ver o que diz o Dr. Roberto Zeballos. Thomas Edison enxergava Paris iluminada antes de inventar a lâmpada. Henry Ford visualizava a carruagem sem cavalos com pneu de borracha. E o que fizeram esses homens? Primeiro visualizaram e acreditaram. Thomas Edison, depois de várias tentativas, alguns falam que mais de 1000, conseguiu inventar a primeira lâmpada, a incandescente na época. E hoje nós temos uma infinidade de variedades de lâmpadas e cores para todos os fins, graças a este homem. Henry Ford visualizava carruagens sem cavalos. E o que são as carruagens sem cavalos? Os nossos veículos de hoje. Era o que tinham na época. Alguém poderia imaginar uma carruagem sem cavalos? Esse homem está louco. Como assim? Ele criou um veículo autopropulsor, o primeiro veículo motorizado. E hoje existe a empresa Ford, com a sua linha de produção. Nos primeiros 7 anos, prossegue Zeballos, estamos na energia teta de aprendizagem. 7 anos de vida, do 0 aos 7 anos. Quando você medita, você baixa a tua energia para a energia teta e consegue reprogramar. Ou seja, a visualização é uma espécie de meditação e muda o nosso padrão vibracional. Nós mudamos a nossa energia e conseguimos fazer a reprogramação. E aí ele prossegue. Agora a gente não consegue reprogramar. Agora nós estamos 95% do dia vivendo com nossas programações prévias. E daí ele menciona, temos aquele livro famoso, Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu? Eu não havia lido. Vejo que a minha prima lá já leu. Parabéns, então, por boas leituras. E ele diz que o pai pobre fala para o filho, não, isso aqui não é para a gente. Você não pode comprar. O cara vai lá, estuda, faz 2 universidades e não consegue fazer dinheiro, porque teve um bloqueio já nos primeiros 7 anos. Eu peguei isso de um vídeo que eu assisti no YouTube, é do programa Sintomas da Síndrome pós-Covid com o Dr. Roberto Zeballos, da Fernanda Venturini. Está ali o nome do programa. E o que isso quer dizer? Para nós, geralmente, a gente acredita que não funciona. Porque criamos um bloqueio, um sistema de autossabotagem inconsciente. Não é voluntário. Porque naquele período de aprendizado em que nós nascemos com o cérebro livre, virgem, para receber informações novas, fomos bombardeados por ideias negativas.
principalmente aqueles que viemos de famílias menos abastadas, em que os pais diziam: não, isso não é para nós. Ah, isso é só para os ricos. Ah, meu filho, não se meta nesse ramo, isso não é para ti. Fique com os pés no chão, muitos dizem. E aí que damos bloqueios. Precisamos conhecer quais os bloqueios que nós temos. E como fazemos isso? Conhecimento de si mesmo está lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Porque nós precisamos conhecer as nossas virtudes, as nossas dificuldades ainda em desenvolver as virtudes, para fazermos a nossa transformação. Kardec pergunta: qual é a maneira prática e mais eficaz para se melhorar nesta vida e para resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec insiste: nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? A resposta é bastante extensa, não vamos colocar aqui, senão demandaria muito tempo, não é o objetivo principal. Mas, resumidamente, Santo Agostinho orienta a fazer aquilo que ele fazia para se transformar. Porque Santo Agostinho nunca, na sua juventude, foi um homem que ele acabou sendo depois de tornar-se cristão. Todos sabem, ele era filho de Mônica, uma devota da Igreja Católica, depois transformada em Santa Mônica. E Agostinho era um pagão. Tinha uma companheira também do paganismo e gostava muito de festa, de diversão, mas um homem de bom coração. O sonho de sua mãe é que ele casasse com uma cristã e se convertesse ao cristianismo. Para atender ao desejo de sua mãe, ele se converteu ao cristianismo e casou com a cristã, levando consigo seu filho. E depois, tendo acesso ao material que dispunha na época, das obras que a Igreja Católica dispunha, começou a estudar e analisar o Evangelho de Jesus. E reflexionar sobre a sua vida, sua conduta, e percebeu que precisava fazer uma reforma. E como é que ele fez? Ao final do dia, diz ele: passava em revista o que fizeram. Se não tinha alguma coisa que tivesse feito mal a alguém, ofendido a Deus no entendimento dele ou a ele mesmo, e pedia forças para não repetir o erro e se melhorar. E também aprimorar as virtudes já conquistadas. E tem uma parte da resposta bem interessante que diz assim: ó, dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Eu destaquei: a conta deste será mais avultada que a daquelas. O que isso quer dizer? A conta destes, dos lucros, mais avultada que as perdas. Então basta fazer uma reflexão que isso será uma realidade de imediato. Não. É aquele que faz isso todos os dias e coloca em prática o propósito de se melhorar. Com o tempo, isso se tornará uma realidade. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. E Mateus registra: mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Eu destaquei: ame seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo? Eu não posso amar o próximo se eu não me amar. E daí eu preciso desenvolver o auto-amor. Como? Através da autossugestão e da visualização. E aí nós vamos olhar o espelho mais felizes, porque vamos perceber que temos os olhos de luz. Às vezes o corpo não é tão belo, mas a energia vem dos olhos, que são as portas da alma, e que transmitem no olhar o estado de espírito que vivenciamos. E isso agrada as pessoas, mais do que a aparência física. E passaríamos a sorrir
e a ficarmos livres das ansiedades e dos transtornos de pânico. Agora vamos fazer um pequeno exercício de visualização. Vou passar algumas imagens que peço que você memorize. Vou dar alguns segundos cada uma, para que nós depois façamos uma visualização. Feito isso, vamos à visualização. Vamos cerrar suavemente os olhos. Prestar atenção na música. Relaxar o corpo. Respirar profundamente. Reter e liberar, aspirando. Repetindo este ato, sentindo o relaxamento corporal, que liberta você, espírito, para visualizar o que desejar agora. Visualize uma montanha, ou um morro, ou uma coxilha, aquilo que é de teu maior conhecimento. É noite. O zimbório celeste está repleto de estrelas. Ao longe, uma se destaca. Ela está se aproximando. E aos poucos, toma a forma de um corpo humano, toda de luz. Você o reconhece. É Jesus. Ele se aproxima mais. Agora está bem próximo de você. Ele abre os braços, fita os seus olhos meigos em você. Há um aspecto de melancolia suave. Seu olhar irradia amor. Sem palavras, ele parece dizer: eu venho para te atender. Peça o que quiseres. Peça. Não precisa justificar. Ele conhece a intimidade de todos nós. Peça. Eu vou contar até 3 e você vai fazer o teu pedido. 1, 2, 3. Peça agora. Ele anotou o seu pedido. Ele sorri e te abre os braços. Abrace-o. Ele é todo luz e funde-se no teu abraço. O seu corpo agora o absorve. Você é luz. A paz dele está em você. Nada mais importa. É só você e os sons da natureza com Jesus. Você sente uma paz interior como nunca experimentou. Peça sempre que possível a Ele e repita este ato quantas vezes forem necessárias. Você é filho de Deus, um projeto do Pai. E o Pai não se engana. Nenhum dos seus projetos vai falhar. Você está fadado à felicidade, à paz.
atividade física, de olhos fechados. Aspire profundamente. Expire. Tome posse de novo do teu corpo, da tua realidade. Abra os olhos. Você agora está em paz. Jesus está contigo. Nada mais vai te perturbar. Repita essa reflexão todos os dias. Nós temos na internet vídeos disponibilizados pelo irmão Divaldo Pereira Franco, com reflexões mais ou menos nesse gênero, muito melhores, claro. Algumas de 21 minutos, como a que eu projetei antes, outras de um pouco mais de meia hora até 1 hora. Vai da disponibilidade de tempo de cada um. Mas, meus irmãos, o tempo nós fazemos. Imaginemos nós que chegou a hora da nossa desencarnação. Qual a importância de tudo aquilo que nos preocupava? Na hora da morte, nada mais tem importância, a não ser as questões espirituais. Como está a nossa alma? Se eu conseguir esta paz, e vamos conseguir, enquanto encarnados, esse momento vai ser maravilhoso, de libertação. Vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na nossa grandeza espiritual como projetos divinos e colocar em prática todas as potencialidades que trazemos latentes em nós e que precisam ser desabrochadas. Fiquemos todos em paz. Que assim seja. Obrigado ao Wilson pela palestra de hoje. E vou deixar alguns recadinhos que a gente sempre fala aqui, que se alguém quiser colaborar com os nossos amigos de quinta à tarde, que sempre vem aqui em busca de uma palavra amiga, de um alimento, um abraço, além do alimento espiritual que eles encontram nas palestras que tem todas as quintas, que agora a gente está divulgando ali naquele cartaz lá dos dias e quem que vai fazer a palestra, que eles vêm aqui para receber o alimento que muitas pessoas passam necessidade. Como ele falou, a gente tem que pensar sempre no próximo como nós mesmos. A realidade dessas pessoas às vezes é bem pior do que a nossa, então eles precisam muito de ajuda com alimentos não perecíveis ou alguma doação espontânea. Qualquer informação, daí conversem ali na secretaria com a Giovana ou com o Luiz, que sempre estão por ali. E também agora nas quintas-feiras a gente está com as palestras, e nessa quinta o seu Marino vai fazer a palestra sobre o tema Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E no sábado à tarde, às 18 horas, dia 10, o tema é o livre-arbítrio e o karma, com o Felipe Preto. Agora vamos nos preparar novamente, fechando os olhos e refletindo nesta oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando
que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Que assim seja. Como já recebemos o passe desde que chegamos à casa espírita, se alguém quiser já pode se encaminhar às suas residências, mas se alguém precisar do passe, eu peço que se encaminhe aqui ao lado na fila e aguarde que será todo mundo atendido. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana.